dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Graça e paz vos seja multiplicada. Em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual vive e reina e reinará para todo sempre. Estou em mais um dia com uma oportunidade. De igual forma, eu digo para você que está tendo esse privilégio de mais esse dia de existência. No nome de Jesus, eu me encontro aqui novamente agradecendo a Deus, sendo completamente grato a esse Deus pelo teu amor. Sou Belisário de Oliveira Carbeiro, alguém que é totalmente grato pela libertação e deseja transmitir a você uma palavra de Deus. Uma palavra para nos fortalecer, que nos fortalece e sempre nos fortalecerá, independente nos momentos em que estivermos passando. E é sobre isso que eu quero falar a respeito da existência da vida cristã. Se não fosse a palavra de Deus, se não fosse o Senhor ter tido o cuidado de deixar essa palavra para que viéssemos ou que venhamos, ou para que venhamos a nos ter uma base sobre o caminhar na nossa vida, não sei o que seria de nós. Quem poderia explicar o que seria da humanidade se não fosse Cristo ter se entregado ou ter entregado naquela cruz em meu e no seu lugar? Isso eu gostaria de dizer e falo com um respaldo sobre a orientação de alguém que teve essa experiência, viveu essa experiência, nada melhor do que o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, que veio e deixou esse exemplo para nós. Mas falando a respeito dessa existência da vida cristã, a parte, o versículo 21 de Filipenses, nós vamos ver a orientação, mais uma vez, uma grande orientação do servo apóstolo Paulo, do grande apóstolo Paulo, que deixou para mim e para você essa orientação. E eu creio que você entenderá, pois está rica em detalhes, com riquezas de detalhes para nos fortalecer. É o que eu desejo, é o que eu almejo falar para você, esperando que essa palavra possa encontrar morada no teu coração e a partir de hoje, a partir do momento em que você der essa oportunidade ao Senhor de ocupar o primeiro lugar na sua vida, você verá como é bom servir ao Senhor. Que prazer grande é ter um Deus presente, ter um Deus que está sempre pronto a nos atender. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Orientação do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses vai mostrar no versículo 21 o seguinte: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A leitura, se nós formos ver do capítulo 1, do versículo 12 ao 26, para termos uma melhor compreensão da forma que ele expressa e por que ele expressou, nós vamos ter um melhor entendimento nessa palavra do Senhor. Eu creio que você já está entendendo que o apóstolo Paulo, após ter tido um encontro e ver que a palavra de Deus, que o Deus da palavra é um Deus que se colocou diante dele, fazendo com que ele viesse a ver a vida de uma outra maneira, ele passa então a mostrar para mim, para você, a existência da vida cristã e mostrando o que significava para ele o estar com Cristo. Pois para mim o viver é Cristo. Cristo é a base. Cristo é o Senhor.
Então, e o morrer é lucro. O morrer é lucro. Quem está com Cristo, se partir dessa vida para uma outra vida, ele não está morrendo, ele está passando, é uma passagem de uma vida. Nós estamos nessa vida terrena, mas ao deixarmos essa vida terrena, nós iremos passar para uma outra vida, caso você venha abrir o teu coração e dar a liberdade de Jesus ser o primeiro na sua vida, colocar ele em primeiro lugar. Então o apóstolo Paulo, ele pôde dizer, então morrer para ele é ganho. Ele não estava importando se morresse, pois caso viesse a morrer, ele tinha a garantia da vida eterna e morreu. Está com Cristo. Eu não tenho dúvida, e a certeza da existência de Paulo como no fim da sua carreira. Completei a carreira, combati o bom combate e guardei comigo a fé. Isso é uma confiança, uma certeza que ele passou, de que ele guardou. Ele não deixou cair por terra aquilo que ele aprendeu e o que ele ouviu quando o Senhor o chamou. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos aqui. E da mesma forma, eu quero dizer que para aqueles que ainda não entenderam, como é agradável viver com Cristo e a certeza de termos uma vida eterna após a morte, que é só em Jesus Cristo. Amados, o texto vai dizer, a partir do versículo 12 da carta aos Filipenses, ele vai mostrar para nós assim que os benefícios de sua prisão, o apóstolo Paulo vai mostrar os benefícios de sua prisão. Mesmo em prisão, ele encontrou, ele tirou, ele recebeu, ele deixou demonstrado os benefícios que ele teve. E olha o que ele diz: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Olha só, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra, mas confiadamente, sem temor. Verdade é também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Para outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação para a vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intenção, expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aí você está entendendo o texto e o contexto. Mas, se o viver na carne me der fruto de minha obra,
não sei então o que deva escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo de fé, para que vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Olha que texto rico em detalhes. Dá vontade de você esmiuçar por completo. Mas me retendo apenas no versículo 21, espero que você tenha entendido a leitura entre o 12 até o versículo 26. Nós vamos ver aqui, nesse versículo, somente no versículo 1. Pois para mim, o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo, pois para mim o viver é Cristo, disse Paulo. O Cristo a quem ele se refere é o Jesus descrito em Filipenses, no seu capítulo de número 2, que é a humildade cristã. É o que ele descreve no capítulo 2. Aquele que sofreu na carne e foi exaltado ao lugar de honra com Deus, em Filipenses, no seu capítulo 2, do seu versículo 6 até o 11, que ele vai dizer assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos céus para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, para que ao nome de Jesus dobre todo joelho que está nos céus, estão nos céus, e na terra e debaixo da terra. Então aqui você está vendo que ninguém escapa, ninguém ficará fora de dobrar o seu joelho. Embora esteja nos céus, na terra ou debaixo da terra, se já morreu, nós sabemos que vai ter que se dobrar diante do Senhor, diante de Deus, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Esse é o propósito de Deus para a humanidade. Essa é a existência da vida cristã. O Cristo do Evangelho é o Senhor. O Cristo do Evangelho é o Senhor. Não tem outro. Não há outra forma. Para Paulo, Jesus dá o único significado possível à vida. O Salvador faz isso ao se revelar e manifestar e restabelecer por meio de seu ato redentivo a verdadeira relação entre Deus e o homem. Ele a executa em seu próprio ser, de tal maneira que o pecador que crê, de acordo com a palavra de Deus, que o ato redentor é para ele, recebe como dom gratuito a graça de ser salvo. Esta é uma grande verdade. Não podemos dizer isto melhor do que as palavras de Paulo. Cristo é a sua vida,
Em Colossenses, no seu capítulo de número 3, olha só, Colossenses, no seu capítulo de número 3, capítulo 3 de Colossenses, olha só, 3, versículo de número 4, vai dizer assim: pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Ele já tinha orientado, o Senhor já tinha o mostrado, e aquilo que ele escreve aqui, escrevendo agora, eu li Colossenses, é Colossenses 3:4, não é isso, é aqui, 3:4, ele vai dizer assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. É o que Paulo estava mostrando sobre dando instruções para uma vida santa, uma vida exemplar, a existência da vida cristã, dando uma vida exemplar para eu e você seguirmos as instruções deixadas pelo grande apóstolo que foi o nosso grande apóstolo Paulo, saudoso apóstolo Paulo. Paulo está dizendo que, como consequências da sua vida perfeita em morte, tudo o que Cristo é diante de Deus, é o que Paulo está mostrando. Paulo está dizendo que, como consequências da sua vida perfeita em morte, tudo o que Cristo é diante de Deus é o para nós. Por essa partezinha aqui, novamente, não podemos dizer isso melhor do que a palavra de Deus, a palavra de Paulo. Cristo, que é a sua vida. Paulo está dizendo que, como consequência da sua vida perfeita e morte, tudo o que Cristo é diante de Deus, ele o é para nós. Ele é o Filho sem pecado para nós. É o parceiro de aliança verdadeira para nós. Ele é o amado para nós. Ele é o justo e santo, a nova vida, o perfeito adorador de Deus, tudo para nós. Eu não tenho dúvida desse tópico, falando aqui, de que para mim, como recebi o Senhor como meu Senhor e Salvador da minha vida, para mim também eu me igualo, coloco-me como se estivesse recebendo essa carta de Paulo quando presente, quando foi enviada aos Filipenses. Então, para mim, eu tenho esta certeza no meu coração, e por ter essa certeza, eu compartilho com você, dizendo que a partir da existência do Evangelho de Cristo surgem o propósito e o poder da existência cristã. É dessa forma, é a partir da existência do Evangelho de Cristo, porque antes eu vivia de uma forma, e hoje você que nesse momento pode estar ouvindo essa mensagem, que para mim pode ser, eu posso dizer que está sendo dita de uma forma simples para você, muito simples, sem dificuldades para que você possa entender. Eu creio isso, eu creio dessa forma, porque não estou dificultando, e sim procurando passar aquilo que Cristo fez na minha vida
e levar até a você uma mensagem de vida, de esperança, de fé e confiança nesse Deus. Apenas para que você entregue a sua vida, para que você deixe o Senhor ocupar o primeiro lugar, e você verá como é maravilhoso. Todos os frutos do Evangelho são apenas consequências de um viver diário e íntimo em Cristo. É uma verdade, meus amados. É uma verdade. Todos os frutos do Evangelho são apenas consequências de um viver diário e íntimo em Cristo. Se você está vivendo uma vida de intimidade com o Senhor, tem colocado ou já colocou nas mãos do Senhor e está esperando, continue, pois no momento certo Ele te responderá. Ele é um Deus fiel, Ele é fiel, Ele vela pela sua palavra. E isso é uma grande verdade, que Ele seja visto em nós, que Ele possa ser visto em mim, a partir da sua vida, e aqueles que ainda estão vivendo de uma forma na contramão do Senhor, venham a entender que faz diferença quando nós deixamos o Senhor, e se deixarmos o Senhor ser o primeiro em nossas vidas. Deus, Ele é fiel, meu querido. Nós sabemos disso. E todos, a maioria dizem, Deus é fiel. Com certeza, Deus é fiel. Mas Ele espera de mim, de você, é que nós venhamos também a ser fiel a Ele. Que nós venhamos a ser fiéis a esse Deus. Pois Ele não mediu o seu amor. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Paulo, mostrando os benefícios de sua prisão, aquilo que um versículo sempre que o meu amado e querido pastor Bruno de Melo Souza gosta, é aquele todas as coisas, Romanos, me fugiu, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a sua vontade, daqueles que têm um chamado de Deus. Todas as coisas cooperam, Romanos, oh meu pai, fugiu da minha mente, meu querido. Fugiu mesmo. Romanos 11, 28. Romanos 11, 28. Deixa eu ver. 11, 28. Epa, deu um branco na mente. Jesus. 11, 28. Não. Me esqueci mesmo onde está. Mas todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Então essa é a orientação do apóstolo Paulo para nós, mostrando, como nós vimos na carta de Filipenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele mostra, então, os benefícios da prisão, né? Como ele diz aqui, Filipenses 1:12, os benefícios de sua prisão. Então aquilo ali ele tirou benefício, ele tirou proveito, ele entendeu o motivo pelo qual ali o ficou, e escrevendo a carta aos Filipenses, eles o receberam, e com sinceridade eles puderam ver o amor ao Evangelho. Quando Paulo disse que para ele, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas o que me chama a atenção no versículo 18 é que ele diz assim: mas que importa?
contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que isto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intenção, expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então é o que Paulo disse, mas que importa? Muitos estão pregando por inveja, estão pregando, o apóstolo Paulo deixou as orientações todinha aqui mostrando, que cada um está pregando de uma forma. Uns estão pregando de verdade, na verdade, anunciam a Cristo, outros por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. É o que eles estavam pregando, por inveja, vendo Paulo naquela situação. Se ele é um servo de Deus, se ele está fazendo aquilo ali, ele está lá, então está fazendo por inveja, não sinceramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Eles sendo sabedor do que estava acontecendo, como estavam pregando, e não estavam pregando da forma que Deus gostaria que fosse, da forma que Ele ensinou, que o Senhor colocou no coração dele para transmitir aquela palavra, e Paulo via que eles estavam pregando com fingimento. E então ele chega a declarar, contenda, não sinceramente julgando acrescentar aflição. É o que estavam fazendo. De repente, é o que estão fazendo com você. Você está passando por isso porque está fazendo assim, assim, assim. Jó, exemplo de Jó. Quando veio Bidalde, esqueci os 3 amigos de Jó, o nome dos amigos de Jó. Quer dizer, que diziam amigos de Jó. Quando Jó passa para aquela situação, não vinha, está passando isso por causa disso. De repente você pode estar ouvindo algo dessa natureza. Mas saiba que Deus, Ele não lança em rosto. O pecado, aquilo que você fez, não. Ele lança no mar do esquecimento e te dá uma roupagem nova. Você vai vestir, andar em novidade de vida, esquecendo as coisas que para trás ficam. É o que nós devemos fazer, olhar para Cristo e ser feliz com toda certeza, pois os dias são maus e os dias está chegando o momento em que Cristo vai voltar. Está chegando o momento dele voltar. E ele voltando, chegando, aí eu faço uma pergunta a você. Caso hoje seja o seu último dia de vida, você tem uma noção de onde você irá passar a eternidade? Você tem uma noção, você tem uma certeza no seu coração de que para viver eternamente, para que a vida continue após a morte, é necessário você entender a existência da vida cristã. E a vida cristã não é de qualquer forma, é uma vida de compromisso, é uma vida de entrega por completo ao Senhor Jesus, não deixando que venha ficar guardado no teu coração, na tua mente, coisas que desagradam ao Senhor. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Disso depende todos os mandamentos. Essa é o amor de Cristo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele nos amou e amou até mesmo aquele que o traiu, que foi Judas. Ele esteve e amou até o fim. Ele não desprezou, mesmo sabendo quem ia o trair. Ele não desprezou, amou até o fim.
mas no fim ele fez a escolha dele, e a escolha dele foi uma escolha que nós sabemos que não tem como viver uma vida eterna, pois quem dá vida é o nosso Deus, quem tira a vida é o nosso Deus. Ele tem o controle nas suas mãos. Nós precisamos apenas confiar e entender de que tudo o que está fazendo é para o meu e o seu bem, para que o amanhã nós venhamos a dizer: eu sou feliz, porque sou de Jesus, porque Jesus, ele habita em mim. E eu agradeço a Deus essa oportunidade nesse novo dia, pedindo ao Senhor a tua proteção, onde quer que venhamos estar ou que venhamos fazer, que o Senhor coloque as suas mãos sobre as nossas mãos e dirija cada passo que formos dar, onde quer que formos, que seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Com certeza, Ele se alegrará e você será completo, você irá se completar com as bênçãos do Senhor, falando com verdade, não com fingimento, como o apóstolo Paulo mostrou, como está mostrando. Uns estão pregando por amor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. E você vai estar pregando a palavra do Senhor de boa vontade, como está mostrando aqui, carta de Paulo aos Filipenses. Uns para o amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Então isso é uma orientação, esta é uma orientação do grande apóstolo, do saudoso apóstolo Paulo. Que vontade, né? De ouvir Paulo ensinando, Paulo lhe transmitindo a palavra, mas ele está transmitindo através da palavra que ele deixou para aqueles que estão vivendo uma vida de intimidade com o Senhor, estão pregando. Tem aqueles que, como ele diz aqui, de maneira que minhas expressões de muitos irmãos, ânimo, que ele fala que, mas glória a Deus, eu vou encerrar, está estendendo, em nome de Jesus. Você vai pregar com ousadia e com temor no coração, você vai pregar. Sabe por quê? O Senhor, Ele quer usar você. Ele quer usar aquele que depositar a sua fé, a sua confiança nele. O Senhor quer usar. Espero que você seja um daqueles que quer ser usado por Deus. E talvez se encontra na timidez. Eu confesso que fui muito assim e tudo. Hoje ainda tenho uma certa dificuldade quando em público, mas mesmo assim não deixarei de falar enquanto vida Ele me der, que sou totalmente grato a esse Deus pela libertação na pessoa bendita do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Graça e paz a todos. Esse é o meu desejo, e que a bênção do Senhor recaia sobre a sua vida, de igual forma sobre toda a sua família, e onde estiver um descendente seu, que possam estar recebendo a unção do alto, unção de poder, unção de ousadia, unção de restauração, unção de poder, de ousadia, de restauração, unção de confiança, o que o Senhor lhe conceder, eu tenho certeza que vindo dele, Ele sabe o que é melhor para você. E você será e terá a certeza da vida eterna quando entender, quando abrir o seu coração e entender o que o apóstolo Paulo disse. E você possa dizer também da mesma forma: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esta é a certeza, Em nome de Jesus, um bom dia. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.